que é que você vai fazer primeiro, quando o paciente chega, né? Além da questão de monitorizar o paciente, pegar acesso venoso, né? Você precisa ficar vendo o ritmo do paciente, avaliar pressão, né? Sistematicamente. Então, é um paciente que tem que ser abordado na sala de emergência, na área vermelha, né? Se você está pensando em síndrome coronariana, pelo potencial de gravidade que esse paciente pode ter. Então você vai avaliar, né, fazer aquela parte da avaliação inicial do paciente na emergência, né, avaliar a hemodinâmica, avaliar se ele tem arritmia, avaliar se a via aérea está pérvia, se o paciente consegue proteger a via aérea, né, se ele está chocado ou não. Toda essa avaliação aí você vai precisar fazer para você precisar intervir se tiver um quadro mais grave, né, o paciente estiver chocado, você precisa manejar o choque do paciente, se o paciente estiver parado, você precisa reanimar o paciente, se o paciente estiver com alguma arritmia, você precisa compensar essa arritmia, né? Que essa arritmia pode estar sendo causada pelo infarto, mas a arritmia sendo mais grave para o paciente, então você compensa a arritmia para depois começar o tratamento de fato do infarto do paciente, né? Aí você vai fazer oxigênio naqueles pacientes que estiverem com saturação abaixo de 90%, né? Se não for abaixo de 90%, não tem benefício. Os estudos mostram que não tem diferença se você fizer oxigênio para esse paciente, se a saturação tiver maior do que 90%, não faz diferença você fazer ou não, né? Não aumenta a mortalidade, não aumenta evento adverso. E aí, pelo custo e pelo desconforto de você colocar oxigênio no paciente, então é preferível que, se ele não tiver abaixo de 90%, se ele não estiver desaturando, você não coloque. Exceto em situações específicas, né? Por exemplo, o paciente está fazendo edema agudo de pulmão, então pode ser necessário você fazer uma VNI, né? Para compensar esse edema agudo de pulmão relacionado a esse infarto. Então, lógico que você vai ter que avaliar isso aí, quadros clínicos outros aí associados, que podem se beneficiar ou não, né? Do suporte de O2, beleza? Tá pensando no infarto, vai fazer 3 comprimidos de AS para todo mundo, então fazer 300 mg do AS, né, comprimido oral mesmo, pede para o paciente mastigar para ter uma absorção mais rápida, desde que ele não haja nenhuma contraindicação, né, um paciente com história de anafilaxia pelo AS, um paciente está sangrando, né, tem sangramento gástrico, coisas desse tipo, nenhuma contraindicação mais forte, né, você vai fazer o AS para esse paciente, porque isso aí vai ser diferencial no segmento dele na conduta, né? É um dos medicamentos que mudou bastante a mortalidade dos pacientes infartados, né? Você vai fazer nitrato também para todos os pacientes, né, com o objetivo de fazer vasodilatação coronariana. Então você pode fazer tanto o nitrato oral, como você pode fazer o nitrato venoso, né? Pensando no ambiente de emergência, então é preferível você comece a fazer, se você tiver algum comprimido de nitrato sublingual, né? Então você faz o nitrato para o paciente controlar a pressão dele também, muitas vezes é um paciente que vai chegar hipertenso, e também para fazer dilatação coronariana, então melhorar o fluxo coronariano, né? Ou você pode fazer venoso, tá? O venoso ele termina tendo um efeito melhor, consegue titular melhor, e no ambiente de emergência você consegue controlar mais do que o comprimido oral, né? Então, avalie aí de acordo com o paciente, de acordo com a gravidade do paciente, a necessidade, você vai precisar fazer isso aí. Beta bloqueador também, é preferível que você faça em todos os pacientes, né? Desde que não haja nenhuma contraindicação, né? Se o paciente está com EC descompensado, o paciente tem edema agudo de pulmão, o paciente que está em choque, né? O paciente que está hipotenso, né? O paciente que tem história de broncoespasmo. Então, não havendo nenhuma contraindicação ao beta-bloqueador, você também deve fazer o beta-bloqueador com o objetivo de controlar a frequência e diminuir o trabalho cardíaco, tá? Então, é uma medicação também que ele vai usar a longo prazo, mas ali no primeiro momento você faz também, tá? Morfina é uma coisa que a gente usava muito, né? A morfina, né? Assim, antigamente era o Monabec, né? Então, assim, o primeiro M é morfina, né? Para você controlar a dor, também no intuito de vasodilatação, mas você só vai usar naqueles pacientes que eles são refratários, que ele tem uma dor refratária ao nitrato, né? Você vai usar ali de 2 a 4 miligramas, né, da morfina, então você pega uma ampola de 10 miligramas por ml, por exemplo, dilui para 10 e faz 2 a 4 ml, né, para controlar a dor, tá? A morfina você só vai fazer para controlar a dor porque os pacientes que usaram morfina, os estudos têm mostrado que ele tem um desfecho pior. Os pacientes terminam morrendo mais porque o racional, né, que se acredita, ainda não tem uma certeza sobre isso, mas acredita-se que eles interferem nos antiagregantes plaquetários que você vai usar também. Então você termina diminuindo o efeito,
né, desses antiagregantes, e aí você termina piorando o desfecho do paciente. Então, preferir a morfina só naqueles pacientes que têm uma dor refratária, tá? Para controle de dor. Então, assim, e falando nisso, né, tanto em morfina quanto em nitrato, ficar atento se o paciente não está tendo infarto de VD, tá? Então, se o paciente não está tendo infarto de parede inferior, D2, D3, AVF, né, pediu para fazer as derivações direitas e você viu lá que tem supra. Então, se o paciente está tendo infarto de VD, cuidado na hora de usar nitrato, na hora de usar morfina, porque eles são vasodilatadores venosos, né? Então, você fazendo vasodilatador venoso, o paciente que está com infarto de VD, ele pode estar muito dependente de pré-carga. Quando você faz dilatação venosa, você diminui a pré-carga, você pode fazer o paciente ter uma hipotensão severa, você pode fazer o paciente ter um choque cardiogênico, porque você tirou a pré-carga, você vasodilatou, a complacência do sistema venoso é muito grande, você vasodilatou o paciente, chega menos sangue no VD, aí ó, lei de Frank-Starling, né? Quanto mais estira, mais contrai, o coração do paciente vai estirar menos e ele vai contrair menos, isso aí vai diminuir a contratividade do VD, e o paciente vai ejetar menos sangue para o pulmão, vai chegar menos sangue no ventrículo esquerdo, o paciente vai fazer baixo débito. Então, cuidado na hora que você está tendo um infarto de parede inferior, um infarto de VD, né, com nitrato e morfina, beleza? Outra coisa é se o paciente está fazendo uso de questão do nitrato e morfina também, se o paciente está fazendo uso de inibidor de fosfodiesterase 5, né? Que é o sildenafil, tadalafil, né? Então é importante que o paciente não tenha feito uso nas últimas 24 horas, tá? Porque senão você pode fazer também uma hipotensão muito grande, poder ser vasodilatador. Então cuidado nisso aí, se for homem, né, ou um paciente que tem hipertensão pulmonar e faz uso de sildenafil, tadalafil e ele está apresentando um quadricídome coronariana, você achando que ele está infartando, e você vai fazer vasodilatador, cuidado para não chocar o paciente. Então ficar atento nisso aí, tá? Infarto de VD e uso de inibidor de fosfodiesterase 5, beleza? Estatina também você vai começar o quanto antes, tá? Com o racional é também estabilização de placa, né? Você diminuir a principal fisiopatologia, né, dos pacientes que estão infartando. Então você vai fazer dose alta de estatina, a torva de 80, a rosuva de 20 ou 40. Você vai fazer as doses mais altas aí para que você tenha um controle melhor. Tá? Se o paciente já faz uso de estatina, troca para uma dose, para uma mais potente, né? Se ele já faz uso, mantém. Tá? Mas basicamente isso aqui vai ser o geral, o que você vai fazer para todo mundo. Monitorizar o paciente, ver a oxigenação, colocar o cardioscópio nele, ficar checando o ritmo, ficar checando pressão e aí controlar esses fatores aí. Beleza? O2 se a saturação tiver menor do que 90%, nitrato se ele não tiver nenhuma contraindicação para nitrato, né? Infarto de VD ou inibidor ou uso de sildenafil ou tadalafil, né? Beta-block se não tiver nenhuma contraindicação, né? Paciente chocado, paciente com IC, descompensada, né? Paciente com broncoespasmo, né? Morfina se não tiver dor refratária e a estatina. Isso aí você vai fazer para todos os pacientes que estão pensando que está infartando. Além do AS, né? Que você fez lá no começo.